Vamos então, pessoal, estudar os segmentos orientados equipolentes. Temos aqui uma definição. Vamos a ela. Os segmentos orientados AB e CD serão ditos equipolentes, e a notação que a gente utiliza é essa daqui, com o sinal de tio, AB equipolente a CD, se e somente se. Dois casos a serem estudados. O primeiro envolve segmentos orientados não nulos, ou seja, A diferente de B. Nessa hora, os segmentos AB e CD serão equipolentes se e somente se possuírem a mesma direção, portanto tem que ser paralelos, o mesmo sentido e a mesma norma, tem que ter o mesmo comprimento. No caso de segmentos orientados nulos, ou seja, A igual a B, origem igual a extremidade, um segmento AB, que na verdade é o AA, será equivalente a um outro CD se e somente se o ponto C também for o ponto D. Ou seja, ambos os segmentos devem ser nulos e com norma zero por definição. Vamos então a um exemplo para deixar isso mais claro. Temos aqui 5 segmentos orientados, vamos escrever algumas relações de equipolência. Se olharmos, os segmentos AB, CD e EF são paralelos e todos têm a mesma norma. Podemos escrever de forma correta que AB é equipolente a EF, pois além de mesma direção e mesma norma tem o mesmo sentido. Por outro lado, o segmento AB não é equipolente ao segmento CD, porque o segmento AB tem sentido oposto ao segmento CD. Se olharmos agora estes outros dois segmentos, o GH e o IJ, são também segmentos equipolentes. GH equivalente a IJ, mesma norma, mesma direção, mesmo sentido. Mas, por exemplo, GH não pode ser equivalente a CD. Tem direções diferentes para início de conversa. Ok? Então, vamos a mais uma definição. O que são os vetores geométricos? O vetor AB é, na verdade, uma classe ou um conjunto de todos os segmentos orientados equipolentes ao segmento orientado AB. Dessa maneira, vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos aqui o segmento orientado AB representando este vetor, e todos os outros aqui representados têm a mesma direção, são todos paralelos, todos têm a mesma norma, todos têm o mesmo sentido e, consequentemente, todos eles representam o mesmo vetor AB. Todos eles aqui são o vetor AB, ou seja, quando se diz o vetor AB, na verdade estamos pegando um representante de uma classe de infinitos membros. Todos eles são segmentos orientados equipolentes, mesma norma, mesma direção e mesmo sentido. Essa é a definição de vetor do ponto de vista geométrico. Vamos então aplicar uma nova definição aos vetores geométricos. Vamos imaginar um vetor V, AB, portanto, todos os segmentos orientados equipolentes a este segmento AB representam o vetor V, é encarado como uma função translação escrita dessa maneira. Como é que a gente vai entender essa notação, pessoal? Nós temos aqui um ponto de origem, o ponto P. A partir desse ponto, aplicamos o vetor V e descobrimos uma nova extremidade Q. Nós temos aqui um exemplo. Vamos pensar que o vetor AB, então, é o representante do ponto do vetor V. Vou pegar aqui um ponto X e aplicar nele o vetor V. Vamos, por um momento, admitir que essas coisas todas estão paralelas. Vou encontrar aqui uma nova extremidade Y, que é o vetor V aplicado ao ponto X. Então, ocorreu uma translação. O ponto X foi transladado para o ponto Y por meio do vetor V. O mesmo acontece aqui, por exemplo. O ponto Q4 é a translação do ponto P4 realizada segundo o vetor V. De que forma? A distância entre P4 e Q4 é exatamente a norma do vetor V. P4 e Q4 estão ligados por uma reta suporte que é paralela ao vetor V. E o sentido é de P4 para Q4, o mesmo sentido de A para B. Então a gente vai usar bastante isso, principalmente em problemas de física que envolvem a mecânica. Ok? Vamos fazer um exercício para finalizar esse vídeo. Nós temos aqui um hexágono regular
e nós precisamos verificar se essas 4 afirmações são verdadeiras ou falsas. A primeira delas pergunta se o vetor AF é igual ao vetor CD. Vamos representá-los aqui. AF é esse vetor. CD é esse outro. Essa afirmação é verdadeira? Esses dois vetores são iguais? Sim, isso é verdadeiro. Por quê? AF e CD são paralelos. Tem mesma norma porque o hexágono é regular. Vamos sempre lembrar aqui, o hexágono que estamos trabalhando é um hexágono regular, formado, portanto, por 6 triângulos equiláteros. AF tem a mesma norma que CD, mesma direção, mesmo sentido, representam o mesmo vetor, são representantes de um mesmo vetor. Então, isso aqui é verdadeiro. A segunda, ED. Vamos desenhar o vetor ED. ED, esse vetor. BA, este segundo vetor. E aí, mesma direção, são paralelos, mas têm sentidos opostos. Então, essa aqui é uma afirmação falsa. O correto seria escrever que ED é o oposto de BA. Ok? E essa outra, BO. Vamos desenhar o BO. BO com OD. Não tem nem a mesma direção, né, pessoal? Veja, essa direção aqui é a direção da reta BE, essa outra é a direção da reta OD. Esse cara é falso. Não tem nem cabimento falar isso. Vamos pensar no BC. BC é esse vetor aqui. Será que ele é igual ao oposto ao EF? Olha só, gente. EF seria este vetor aqui, de E até F. Nós queremos o oposto dele, portanto, nós queremos o vetor FE. Então, podemos reescrever isso aqui perguntando: BC é igual a FE, que é o vetor oposto do EF? Então, vamos olhar. BC e FE são paralelos, têm mesma direção, portanto, mesma norma, mesmo sentido. Isso aqui é uma afirmação verdadeira. Então, esse aqui falhou e esse aqui também. Você tem diversos exercícios sobre o assunto. Tire suas dúvidas com os professores. E é isso aí. Até o próximo vídeo.